A paz do Senhor, irmãos e amigos, e toda alma vivente que for alcançada por esta palavra que trazemos nessa tarde. A palavra está lá em Marcos, capítulo de número 6, multiplicação dos pães e dos peixes, né? Algo que nós vemos apenas como milagre, né? E às vezes não atentamos para a profundidade que há nessa palavra. Meus irmãos, estava Jesus ali na sua missão pela terra, pregando o evangelho da salvação, e multidões o seguiam porque necessitavam de estar com ele. Jesus olhava para essas multidões, irmãos, e sentia profunda compaixão. A palavra compaixão, irmãos, vale a pena dizer que ela vem do latim, e dissecada ela significa sofrer com. Paixão significa sofrer. E Jesus sofria numa espécie de empatia com este povo, né? Via a necessidade deles, além da alma deles, além da aparência deles, além do espírito deles. Jesus conseguia ver profundamente a necessidade e se compadecia daquele povo cego, surdo e nu, espiritualmente falando. E eis que aquela multidão acompanhava Jesus naquele dia, e os discípulos disseram, já ao anoitecer, Senhor, eis que já se faz tarde, e é melhor que tu despeça essas multidões, despeça esse povo para que volte para as aldeias circunvizinhas e procurem alimento para si, porque eles estão famintos. E Jesus, muito sabiamente, cheio do Espírito de Deus, como sempre, ele diz: alimentai-os vós, vocês mesmos podem alimentá-los. E os discípulos, sempre sem compreender, e muitas vezes tolhidos ali nas indisciplinas dele. Não estou querendo julgar os discípulos, mas hoje não é muito diferente, irmãos. Hoje também existem discípulos assim, que procuram o mais fácil. Mas Jesus, ele diz que não veio trazer paz, ele veio trazer espada, né? E essa espada, às vezes, é a espada do trabalho mesmo, da luta, né? E os discípulos queriam o mais fácil, despede que é melhor. Outra hora eles voltam depois de já alimentados. E o Senhor diz, vocês podem alimentá-los. E os discípulos como? Nós temos, por acaso, 200 dinheiros que possamos comprar de pão na aldeia mais próxima para alimentá-los? São cerca de 5.000 homens. E o Senhor disse, quantos pães vós tendes? O que vocês têm aí de alimento? E os discípulos disseram, nós temos apenas 5 pães, irmãos, e 2 peixinhos. Isso é muito lindo, que daqui a pouco a gente chega lá pela revelação do Espírito Santo. Então, assim, e o Senhor disse, pois tragam. Então, isso que vocês têm aí, né, que parece ser tão pouco aos olhos carnais, aos olhos circunstanciais, longe do foco da fé. E aí, os discípulos trazem, né, dentro dessa perspectiva nossa, humana, né, de ver tudo como difícil, tudo como pouco para se fazer a obra, né? E o Senhor recebe os 5 pães e 2 peixinhos, e ele levanta aos céus aqueles 5 pães e 2 peixinhos, santifica, abençoa, né? E ali ele divide aqueles pães, e aqueles pães alimentam uma multidão de 5.000 homens, e ainda sobra cestos cheios de pães. Irmãos, a princípio isto parece um mero milagre, né? Algo surreal, sobrenatural, né? Que o Senhor operou ali. Mas aqui o Espírito Santo nestes dias me diz que essa palavra quer dizer bem mais do que isso. Essa palavra quer dizer que 5 pães e 2 peixinhos, some 5 pães e 2 peixinhos, são 7 itens
é o número da perfeição, da plenitude de Deus. E assim é que esta porção, estes 5 pães e 2 peixinhos, que somados formam o número da perfeição de Deus, nada mais é, irmãos, do que a própria palavra de Deus. Jesus se compadeceu daquela multidão, porque aquela multidão necessitava de salvação, que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esses 5 pães e 2 peixinhos significam exatamente a palavra de Deus. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, eu queria compartilhar com vocês essa palavra revelada pelo Espírito Santo, de que aquele milagre ali não se tratava meramente de um milagre surreal, né? De conseguir se dividir e ainda sobrar 12.000 cestos, se não me falha a memória, né? Ou seja, sobrou excessivamente e alimentou todos aqueles homens, aquela multiplicação, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Quando a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, ele está falando de tudo, da obra da criação e principalmente da palavra dele, que se renova a cada dia e nos revela a cada dia algo novo para a nossa correção, para a nossa edificação. E eu quero falar hoje com os discípulos de Jesus, com as pessoas que estão, os crentes de modo geral, todos somos sacerdócio real, né? Povo escolhido de Deus para a pregação do Evangelho, mas eu principalmente, irmãos, quero falar com as lideranças, com os cabeças de congregação, para não se entreterem com nada, para não se deterem diante daquilo que parece ser pouco. Nós temos pouco dinheiro, nós temos poucos dízimos, nós temos poucos obreiros. Irmãos, nós não podemos fazer isso porque a obra é de Deus e Ele se responsabiliza por ela. E o Senhor dos Exércitos diz nesta tarde que a obra é perfeita, 5 pães e 2 peixinhos, 7 itens. 7 itens que simbolizam a perfeição da obra de Deus. Apenas se disponha, meu irmão, se disponha a alimentar a multidão faminta. E eu quero deixar para você essa palavra e que o Espírito Santo imprima no vosso